amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando de genética mendeliana, porém avançando um pouquinho aí nessas ideias de Mendel. Na aula anterior, nós falamos que Mendel analisou algumas características isoladas, como por exemplo, a cor da semente ou o formato da semente. No entanto, Mendel começou a se questionar se a transmissão de características em conjunto, entre as gerações, iria modificar alguma coisa. Ou seja, se a transmissão de uma característica, como por exemplo a cor, teria ligação com a transmissão da forma da semente também, tá? Que era outra característica. Então ele resolveu fazer a análise de duas características em conjunto, Sendo que essas características eram características somente das sementes, que era a cor e o formato. Cor a gente tinha verde e amarela e a forma lisa e rugosa. Bom, para fazer esse experimento, o Mendel escolheu uma semente amarela e lisa e uma verde e rugosa. Lembra que eu falei para vocês que para fazer os cruzamentos ele precisava de plantas puras? Elas tinham que ser necessariamente homozigotos, certo? Então, a amarela e lisa são duas características dominantes, tá? A amarela é dominante sobre a verde e a forma lisa dominante sobre a rugosa. Então, aqui nós tínhamos uma planta dominante, homozigoto dominante. E a verde rugosa são duas características recessivas, então nós temos um homozigoto recessivo. Eu falei para vocês na aula anterior que as letras escolhidas, para representar, elas geralmente são, na verdade, as características recessivas. Então, ó, a gente tem para a cor a letra V, que vem de verde, que é a característica recessiva, e para o formato a letra R, que vem de rugosa, que é a característica recessiva também da forma. Então, antes, a gente, quando fazia a separação de gametas, a gente tinha apenas duas letras. Aqui a gente tem quatro, Como que a gente vai fazer a separação de gametas, então? Vou lá mostrar para vocês como que a gente combina essas características. Para a gente entender isso aqui, vamos lembrar o que é gameta, É a célula especializada para reprodução, tanto a feminina, que é o ovócito, quanto a masculina, que é o espermatozoide. Lembra que eu falei que cada gameta leva lá um conjunto da mãe, E não leva os dois conjuntos? Ele leva apenas um, porque quando se unir com o conjunto que está vindo do pai no espermatozoide, vai ter 100% do DNA. Então, ele nunca pode levar dois alelos para uma mesma característica, tá? Então, só leva um alelo da mãe e um do pai. Por isso que a gente faz essa combinação aqui, ó. A gente tem lá dois alelos, na planta mãe, Vzão, Vzão. E para o formato, dois alelos também, Rzão, Rzão. Mas ele só vai levar um alelo da cor e um do formato. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai combinar esses alelos para ver todas as possibilidades aqui, tá? Que podem acontecer. Então, ó, eu vou combinar o primeiro alelo da primeira característica com o primeiro alelo da segunda característica. Então, nosso primeiro gameta vai levar o quê? Vzão, Rzão. Já coloquei aqui no quadro, para vocês verem, Vzão, Rzão. Aqui a gente vai combinar também o primeiro da primeira característica com o segundo alelo da segunda característica. Então, ó, puxei as setinhas aqui, ó. O primeiro da primeira característica, também com o segundo, da segunda característica, também vai ser Vzão, Rzão. E aqui depois, o segundo alelo da primeira característica com o primeiro alelo da segunda e o segundo alelo da primeira característica com o segundo alelo da segunda. Todos eles vão dar Vzão, Rzão. Então, se a gente fizer o quadro lá com todos os quadradinhos, todos vão estar Vzão, Rzão. Porque só existe essa possibilidade de combinação aqui nesse homozigoto dominante, tá? Então, eu simplifiquei o nosso quadro dessa forma. Agora, a gente vai fazer a combinação aqui dos alelos para os outros gametas, para o outro progenitor. Então, nós vamos puxar setinhas aqui e fazer a mesma combinação, tá? Então, aqui, ó, eu já coloquei todas as setas, porque é um homozigoto recessivo e também só tem uma possibilidade, de combinação. Então, o primeiro com o primeiro da segunda vai dar Vzinho, Rzinho. Primeiro alelo com o segundo da segunda característica, Vzinho, Rzinho. Só tem essa possibilidade, de combinação. Então, aqui a gente vai colocar
Vzinho, Rzinho. Então, pessoal, quando nós puxamos essas setinhas, a gente tem que combinar o primeiro alelo da primeira característica com o primeiro alelo da segunda característica, o primeiro alelo da primeira característica com o segundo alelo da segunda característica e a mesma coisa com o segundo alelo, tá? Só para ficar bem fixo na cabeça de vocês, porque a gente precisa ter todas as combinações possíveis para esses gametas. E agora que a gente já colocou os gametas aqui no quadro, a gente realiza o cruzamento. Então, ó, Vzão com Vzinho, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, cruzando a nossa geração parental aqui, né, que era um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, a gente obteve 100% de indivíduos heterozigotos, né, de fenótipo amarelas e lisas. E só uma regra, sempre que a gente cruzar um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, a gente tem 100% de indivíduos heterozigotos, ok? E aí, Mendel pegou esses indivíduos da geração F1, né, esses heterozigotos, e realizou um novo cruzamento. Aqui a gente já vai precisar fazer o quadro de Punnett com todos os quadradinhos, né? Porque a nossa separação de gameta vai ser um pouquinho mais complexa. Então, vamos lá combinar aqui, né? Fazer todas as combinações possíveis de gameta. Então, aqui a nossa primeira setinha, ó, Vzão, Rzão, e a segunda, Vzão, Rzinho. Já coloquei aqui no quadro, né, os dois gametas. Agora a gente vai combinar o segundo alelo da primeira característica com os alelos da segunda característica. Então, aqui a gente vai ter Vzinho, Rzão com Vzinho, Rzinho. Já coloquei aqui também. Então, esses são todos os gametas possíveis que a gente pode ter, tá? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Aqui com o nosso outro progenitor, nós vamos fazer a mesma coisa, a mesma combinação, tá? Só que, ó, como eles são heterozigotos, vai ficar igual. Então, a gente pode já colocar aqui no quadro. Mas eu vou colocar as flechinhas só para vocês lembrarem. Já preenchi aqui no nosso quadro de Punnett também. Coloquei as flechinhas para vocês lembrarem, né, como que faz. Eu só falei para vocês que vocês podem preencher aqui, né, igual vocês fizeram em cima, porque eles são idênticos, indivíduos idênticos, né? Os dois são heterozigotos. Mas nem sempre vocês podem fazer essa combinação, tá? Então, agora a gente vai fazer esse cruzamento. Então, aqui, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Aqui agora, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Agora, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E nesse último aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Na segunda linha, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aqui, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Aqui, pessoal, eu não sei se vocês entendem bem, ó, mas a gente sempre vai combinando esses gametas, né, ó. Esse gameta com esse e preenche aqui nesse quadrinho, né? Espero que vocês estejam entendendo. Então, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. E aqui, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Agora, a última linha, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E por último, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, ó, o nosso quadro está completo. A gente combinou todos os gametas possíveis. Então, todos os gametas da mãe, por exemplo, com todos os dos pais possíveis, para ver o que a gente tem de possibilidade aí de descendentes, tá? Então, agora a gente precisa analisar esses resultados. E para isso, como a gente tem muitos quadrinhos aí,
eu indico, né, eu aconselho que vocês adotem um método para isso, tá? Então, vocês podem usar marca-texto, pode usar símbolo, um asterisco, que vocês determinarem para característica. Aqui, como eu estou no computador, eu vou preencher com amarelo todas as plantas amarelas e com verde as verdes. E eu vou colocar um asterisco para determinar quais são as plantas lisas, tá? Então, como a gente sabe que amarelo é uma característica dominante, todos os que apresentarem um Vzão, pelo menos, sendo dominante, sendo heterozigoto ou homozigoto, todos aqueles que apresentarem um Vzão vão ser amarelos. Então, vou colocar aqui amarelo em todos eles. Então, todos os indivíduos que apresentam um alelo dominante para a cor, né, que no caso o Vzão ali maiúsculo, coloquei amarelo. E agora, todos os verdes que apresentam, né, dois Vzinhos, dois alelos recessivos, eu vou preencher de verde. E todos aqueles que tiverem, né, um alelo dominante para a forma, que no caso vai ser o R maiúsculo, que são indivíduos lisos, eu vou colocar um asterisco na frente, tá? Bom, já fiz o meu método aqui, que eu acho que facilita na hora de interpretar os resultados. Não é obrigatório, é só uma dica, um conselho. E agora, a gente vai interpretar aí quantos que a gente tem de cada um, tá? Quais são os fenótipos possíveis que a gente tem. O primeiro fenótipo aí que eu vou analisar é amarela e lisa, se eu tenho e quantas. Então, em amarelo e com o asterisco, eu vou ter 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre 16, né? Que aqui tem 16 quadrados, retângulos. E amarelas e rugosas, eu tenho 1, 2, 3. Então, 3 em 16, né? Agora, verdes e lisas, o verdinho com asterisco. 1, 2, 3. E verde e rugosa, apenas uma. Então esses são todos os fenótipos que nós obtivemos nesse cruzamento. Quer saber se está certo do jeito que você contou? Conta aqui, 9, 12, 15, 16, né? Então, tem 16, tá certinho, porque tem 16 retângulos ali no quadro de vocês, tá? E aí, qual a conclusão que Mendel chegou? Que essas características, elas são independentes, tá? A gente teve todas as combinações possíveis, amarela e lisa, amarela e rugosa, verde lisa e verde rugosa. Então, a característica cor não depende da característica forma, por exemplo, ok? Aqui vocês apresentem sempre em fração, né? Quando eu pedir para apresentar o fenótipo, porque aí vocês vão apresentar 9 em quantas, né? Tipo, quantas em 16, na verdade, que é a possibilidade ali, tá? A gente pode também trabalhar com probabilidade, vocês apresentarem em porcentagem, mas é um pouquinho mais complicado. Então, pode apresentar dessa forma em fração, quantas em 16, ok? Pessoal, então, para vocês fixarem isso na cabeça, eu vou iniciar a atividade da página 53 e 54 com vocês, para que vocês consigam finalizar sozinhos, tá? Então, vamos interpretar o que está falando para gente, Considere que em uma espécie de planta, a cor do fruto pode ser branca, que é uma característica recessiva, representado pelo Bzinho, ou alaranjada, que é dominante, representado pelo Bzão. Já o formato do fruto pode ser discoide, né, formato de disco, dominante representado pelo alelo Ezão, ou esférico, recessivo representado pelo Ezinho. Foi realizado um cruzamento entre uma planta com frutos esféricos alaranjados, homozigotos, e plantas com frutos brancos, discoides, também homozigotos. Quais serão as características dos frutos na F1? Então, os quadros aí da página 54, vou preencher com vocês. Genótipos para a cor do fruto. Alaranjado é dominante, então o genótipo pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E o genótipo para o branco, que é recessivo, tem que ser obrigatoriamente Bzinho, Bzinho. Genótipo para a forma do fruto. Discoide, fala lá que é dominante. Então, pode ser Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho. E o esférico, recessivo, então tem que ser Ezinho, Ezinho. Genótipos e fenótipos da geração P, né, parental. Fala pra gente que foi cruzado frutos esféricos alaranjados homozigotos. Então, esse é o fenótipo.
E, ó, um fruto esférico homozigoto é o quê? Ezinho, ezinho. E um alaranjado homozigoto é o quê? Bezão, bezão. Então, esse genótipo tem que ser ezinho, ezinho, bezão, bezão. O outro indivíduo era branco e discoide, também homozigoto. Isso é o fenótipo, então vamos preencher aqui. Então, ó, um discoide homozigoto, ele tem que ser o quê? Ezão, ezão. E o branco homozigoto, bezinho, bezinho. Então, aqui a gente tem que fazer o cruzamento dessa geração parental. Ó, para a gente combinar aqui os alelos formando os gametas, só tem uma possibilidade, né, nesse primeiro indivíduo. Ezinho, bezão, né? Se a gente puxar todas as setinhas, só dá isso. Então, a gente vai preencher aqui ezinho, bezão. E o outro indivíduo só dá ezão, bezinho, né? Puxando todas as setinhas também para combinar o alelo, somente ezão, bezinho. Então, para a gente realizar esse cruzamento, vai ficar, ó, ezão, ezinho, bezão, bezinho. Então, o nosso resultado aqui em F1 vai ser 100% de indivíduos ezão, ezinho, bezão, bezinho, são heterozigotos. E aí as características, né, fenotípicas, alaranjados e discoides. Agora vocês vão fazer esse cruzamento ali que pede entre os indivíduos de F1 e terminar a questão, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima aula.